preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar no mundo da orquestra sinfônica. Isso aí. Tipo, bem fundo mesmo. Vamos voltar lá no século XVIII. Nossa, viajar no tempo. A gente vai investigar as origens, o desenvolvimento, os grandes nomes, tudo. E sabe de onde a orquestra sinfônica surgiu? Da ópera. Da ópera. Jura? Parece inacreditável, né? Mas a estrutura da abertura da ópera italiana, com aqueles 3 movimentos, rápido, lento, rápido, influenciou diretamente as primeiras sinfonias. Que interessante. Tipo, um embrião da sinfonia. Exatamente. E para a gente entender melhor, vamos analisar uma obra que exemplifica essa estrutura de 3 movimentos. A Sinfonia em Fá Maior, no 32, do Giovanni Battista Sammartini, composta lá por volta de 1740. Ah, o Sammartini. Essa sinfonia dele é uma viagem, cada movimento é único. E a instrumentação da época também era bem diferente, né? Totalmente. Nada daquelas orquestras enormes que a gente vê hoje em dia. Imagino que fosse um grupo menor, mais intimista. Sim, a Sinfonia do Sammartini usava 2 violinos, uma viola e uma linha de baixo, tocada por violoncelos e viola da gamba. Às vezes rolava até um cravo e um fagote para dar um toque especial. E essa estrutura, essa sonoridade, como elas evoluíram ao longo do tempo? Bom, enquanto a Itália estava lá estabelecendo as bases, uma revolução musical estava rolando na Alemanha, em Mannheim. Ah, Mannheim, essa cidade era tipo um vulcão musical, né? Era. E a orquestra de Mannheim era o magma desse vulcão. Uma orquestra lendária, conhecida pela disciplina técnica impecáveis. A fama deles devia ser enorme. O historiador musical Charles Burney os apelidou de um exército de generais. Mas o que os tornava tão especiais? E eles eram mestres da dinâmica, as variações de volume, sabe? O forte deles era descrito como um trovão, Caramba, crescendo como uma cachoeira, demais. e o diminuindo como um riacho de cristal murmurando à distância. Nossa, eles realmente dominavam a arte da dinâmica. E pelo que eu li, eles tinham uns efeitos sonoros especiais também, né? Sim, os foguetes, por exemplo, eram passagens ascendentes super rápidas. Foguetes, que nome criativo. Não. Devem ter deixado a plateia de boca aberta. Com certeza. Eles também tinham o rolo compressor crescendo sobre o ostinato, sabe? Tipo aqueles padrões musicais que se repetem e criam uma sensação de movimento. Talvez até uma batalha musical. E para completar, o primeiro coup d'archet, o primeiro golpe do arco, que era para impactar logo de cara. Que incrível. Assistir uma apresentação dessa orquestra devia ser uma experiência e tanto. Quem era o maestro por trás de toda essa inovação? O maestro era Johann Stamitz, um compositor e violinista boêmio. Ele compôs mais de 70 sinfonias e, definiu a estrutura da sinfonia como a gente conhece hoje. Impressionante. Mas imagino que nem tudo era fogos de artifício na época. Devem ter existido outras escolas e estilos musicais competindo com essa sonoridade tão grandiosa de Mannheim, certo? Claro, a escola de Berlim, por exemplo, era mais conservadora, priorizava a elegância e a contenção. Então, em vez de trovões e cachoeiras, eles buscavam algo mais. Refinado, mas contido. Compositores como Johann Gottlieb Graun e Carl Philipp Emanuel Bach. Dos Bachs. Sim, dos Bachs. Eles geralmente mantinham a estrutura de 3 movimentos e sem grandes variações de volume. Interessante, cada um com seu estilo, né? E Viena, como era a cena musical por lá? Viena era a capital do ligeimo e do bom humor. Ah, que legal! Compositores como Matthias Georg Mohn, Johann Baptist van Hal e Georg Christoph Wagenseil. Eles criavam sinfonias mais leves, sabe? Em contraste com a intensidade de Mannheim e a seriedade de Berlim. Então tinha música para todos os gostos. Exatamente. E para finalizar nosso tour musical pela Europa, a gente chega em Paris. Paris, a cidade é luz. Um verdadeiro caldeirão cultural. Atraía compositores de tudo quanto é lugar. Italianos, alemães... E também tinha os talentos locais, como François-Joseph Cossetti. Mas como era música parisiense, Era uma mistura de tudo. Diferentes estilos se encontrando, sabe? Criando uma cena musical vibrante. Tá, isso sempre foi lá no centro da arte e da cultura, né? E foi lá que surgiu um novo gênero musical. A sinfonia concertante. Sinfonia concertante era tipo um híbrido. Entre o concerto e a sinfonia, com 2 ou mais instrumentos solo dialogando com a orquestra. Que interessante. Devia ser incrível ver esses virtuosos conversando musicalmente, né? E o público parisiense, que adorava melodia e virtuosismo, ia ao delírio. Faz sentido. E essa sinfonia concertante, ela servia só para entreter ou tinha outra função? Ela também era uma plataforma, sabe? Para compositores e músicos mostrarem seu talento, atrair alunos, impulsionar a carreira. Viralizado do século XVI. É isso aí. E, falando em talento e sucesso, que tal a gente apresentar ao nosso público um compositor extraordinário, Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges? Ah, Saint-Georges. Um verdadeiro pioneiro, né? Sim, um violinista, maestro e compositor excepcional de ascendência africana. E a história de vida dele é incrível. Ele nasceu em Guadalupe, filho de um colono francês
e uma mulher africana escravizada. Que trajetória inspiradora. E que tipo de música ele compõe? Ele era um mestre da sinfonia concertante. Mas também compôs óperas e outros gêneros. A música dele era conhecida pela elegância, virtuosismo e profundidade emocional. Infelizmente, imagino que a jornada dele não tenha sido fácil, né? É verdade. Ele enfrentou discriminação por causa da sua raça. Que triste. Inclusive, foi negado a ele o cargo de diretor da Ópera de Paris, apesar de todo o talento. Uma pena. Mas, infelizmente, não é surpreendente, considerando a época. Mas, apesar de todos os obstáculos, ele continuou compondo e se apresentando, deixando um legado inspirador. Uma história de superação, né? E que nos mostra o poder da música de romper barreiras. Exatamente. Bom, acho que chegamos ao fim da primeira parte da nossa imersão no mundo das orquestras sinfônicas. Já vimos bastante coisa. As origens da ópera, a Revolução de Mannheim, a Sinfonia Concertante. E a história inspiradora do São Jorge. Mas ainda tem muito pela frente. Muito. E aí, preparados para mais uma viagem pelo mundo das sinfonias. Preparadíssima. Na primeira parte, a gente explorou as origens, a influência da ópera italiana, a Revolução de Mannheim, a história inspiradora do San Giorgio. Ufa, bastante coisa, né? Mas a história não para por aí, né? A gente deixou a pergunta no ar: como essa forma de arte continuou evoluindo? Boa! Essa pergunta nos leva direto para o período clássico. Ah, o período clássico, uma época de grandes mudanças na música. E no centro dessa transformação estavam três gigantes: Haydn, Mozart e Beethoven. Os titãs da música clássica. Mas antes de mergulhar nas obras-primas desses compositores, que tal a gente entender o que torna o período clássico tão especial? Boa ideia. Vamos pintar o cenário dessa época. Uma das grandes mudanças foi a transição do estilo barroco, sabe? Que era bem elaborado, ornamentado, para uma estética mais simples e elegante. Então a música ficou mais clean, mais objetiva. Exatamente. A ênfase era na clareza, no equilíbrio, na naturalidade. Imagina a música acompanhando o movimento do iluminismo, com toda a sua razão, e busca pelo conhecimento. Nossa, faz todo sentido. A arte sempre reflete as mudanças na sociedade, né? Totalmente. E essa busca por clareza e equilíbrio impactou diretamente a orquestra sinfônica. Os compositores começaram a dar mais atenção às características de cada instrumento, criando um som mais transparente, cheio de nuances. Então, em vez de bombardear a plateia com um volume enorme, a ideia era mostrar as vozes individuais dentro da orquestra. Isso aí. E é aqui que entra o nosso primeiro gigante do período clássico, Joseph Haydn, o pai da sinfonia. E ter sinfonia, que título imponente. O que faz o Haydn ser tão importante assim? Ele foi incrivelmente produtivo, compôs mais de 100 sinfonias, mas não é só a quantidade que impressiona. O Haydn teve um papel crucial na padronização da estrutura de 4 movimentos que a gente mencionou antes. Ele definiu os 4 movimentos e desenvolveu um sistema sofisticado de desenvolvimento temático. Desenvolvimento temático. Onde as ideias musicais são apresentadas, transformadas e entrelaçadas ao longo da sinfonia. Então ele era como um arquiteto, construindo estruturas musicais complexas e belas. Exatamente. E o Haydn tinha um senso de humor incrível. Ele adorava surpreender a plateia, brincar com as expectativas. Por isso ganhou o apelido de Papa Haydn. A música dele era séria, mas com um toque de leveza e bom humor. Adoro essa ideia de música que te leva para uma jornada, te surpreende e te diverte ao mesmo tempo. E por falar em jornada musical, vamos falar do Mozart. Ah, Mozart. Um gênio. Um prodígio. Ele compôs sua primeira sinfonia com apenas 8 anos de idade. 8 anos, que incrível. O Mozart tinha uma capacidade incrível de criar melodias cativantes e profundas ao mesmo tempo. As sinfonias dele são cheias de drama, paixão, uma grandiosidade que lembra a ópera, mesmo sem ter cantores em cena. Então ele trouxe o drama e a emoção da ópera para a sinfonia. Exatamente. E ela não tinha medo de experimentar. Usava diferentes combinações de instrumentos, explorava diversas emoções, da alegria à melancolia, da exuberância à introspecção. Nossa, o Mozart realmente traduzia a experiência humana em música. E para completar a nossa trindade, temos o Beethoven, que levou a sinfonia a outro patamar. O Beethoven, o rebelde da música clássica. Com certeza. Ele expandiu os limites da sinfonia, aumentou o tamanho da orquestra, exigiu mais poder e expressividade dos músicos. Ele era intenso, dramático, um verdadeiro rockstar da época. Pelo jeito, ele realmente revolucionou a música. Mas como essa intensidade se traduzia na música dele? As sinfonias do Beethoven são pura emoção, cheias de drama, tensão, superação. Elas refletem as lutas e vitórias da própria vida dele. Ele colocava a alma na música sem medo de romper regras. E que tipo de regras ele quebrou? Ele inovou em tudo. Criou movimentos mais longos e complexos, usou mudanças harmônicas inesperadas e até incluiu vozes em suas sinfonias, como na famosa Ode à Alegria da Nona Sinfonia. Ele transformou a sinfonia de uma forma de entretenimento em um veículo de expressão filosófica e emocional. Uau, que visionário. Sem dúvida.
Esses três compositores, Haydn, Mozart e Beethoven, deixaram marcas profundas na história da sinfonia, moldando-a na forma de arte grandiosa que a gente conhece e ama hoje. É verdade. E essa história continua, né? Claro, a influência deles ecoou no período romântico, que viu compositores como Schubert, Schumann, Brahms e Tchaikovsky explorando ainda mais o potencial expressivo da sinfonia. Ah, o período romântico. Melodias arrebatadoras, orquestra poderosa, uma intensidade que te transporta para outro mundo. É isso aí, os românticos queriam ir além e expressar seus sentimentos e experiências através da música, e a orquestra sinfônica se tornou a tela, o instrumento para transmitir toda a gama de emoções humanas. Mas essa parte da história fica para a próxima etapa da nossa jornada. É verdade. Já exploramos bastante coisa hoje, desde a ênfase na clareza e equilíbrio do período clássico até as contribuições de Haydn, Mozart e Beethoven. Sim, mas ainda temos muito a descobrir sobre o mundo da sinfonia. Agora, na próxima parte, fica a pergunta. Como a orquestra sinfônica evoluiu nas mãos dos compositores românticos? Que novas possibilidades eles descobriram? E como suas experiências e perspectivas pessoais moldaram suas criações musicais? Na próxima parte, a gente responde essas perguntas e desvenda os mistérios do período romântico. Até lá! Bem-vindos de volta, prontos para finalizar nossa viagem pelo mundo da orquestra sinfônica. Preparados. Já vimos as origens, a influência da ópera, a revolução da orquestra de Mannheim, os gigantes do período clássico, Haydn, Mozart, Beethoven. Uau, quanta coisa! E agora, chegamos ao período romântico. Preparem-se para uma explosão de emoções. Os românticos pegaram tudo que os clássicos construíram e adicionaram uma dose extra de paixão, drama, expressão pessoal. Melodias arrebatadoras, orquestras poderosas. Sinfonias épicas. É como se eles tivessem amplificado todas as emoções. É verdade. Mas antes da gente se perder nesse mar de sentimentos, vamos conhecer os grandes nomes que moldaram a orquestra sinfônica durante a era romântica. Começando por Franz Schubert, um compositor com um dom especial para melodias. Sabe? O Schubert. As melodias dele parecem que fluem direto da alma. É isso aí. Ele capturava a beleza e a fragilidade da vida em suas composições. A sinfonia inacabada dele, por exemplo, sempre me deixa com uma sensação agridoce, meio nostálgica. Bela descrição. E temos também Robert Schumann, um compositor super conectado com a literatura e a poesia. O Schumann. A música dele é como ler um livro, né? Suas sinfonias contam histórias, evocam personagens, exploram emoções complexas. Uma viagem pelo mundo interior dele. E falando em experiências pessoais, não podemos esquecer de Johannes Brahms, um compositor que, lutou com o legado de Beethoven. O Brahms, ele carregava o peso da tradição nas costas. Exatamente. As sinfonias deles são grandiosas, imponentes. E buscava sua própria voz, né? Sim. E quando encontrou, criou obras incríveis. Claro, não podemos deixar de falar de Piotr Tchaikovsky. Tchaikovsky, o mestre do drama e da paixão. As sinfonias dele são por emoção. Trilhas sonoras de filmes épicos. Com personagens cativantes, conflitos intensos. Momentos de beleza e tristeza profunda. Uma montanha-russa de sentimentos. E o interessante é que os românticos também usaram a orquestra para explorar a identidade nacional, a herança cultural. Verdade? Compositores como Antonín Dvořák, com suas raízes tchecas, e Edvard Grieg, que evocava as paisagens da Noruega. A música deles é como uma viagem por diferentes culturas. Exatamente. A música não existe no vácuo, ela reflete as vivências de seus criadores. Por isso que explorar a evolução da orquestra sinfônica é tão fascinante. É como reviver a nossa história. Nossas alegrias, tristezas, vitórias, lutas. Tudo traduzido em música. E para a gente finalizar nossa imersão, é importante lembrar que a Orquestra Sinfônica não é uma relíquia do passado. Ainda bem. Ela continua evoluindo nas mãos de compositores contemporâneos. É verdade. De John Adams a Tan Dun, a Orquestra Sinfônica continua sendo um instrumento poderoso para a expressão musical. Então, da próxima vez que você ouvir uma orquestra, lembre-se da longa história que moldou essa forma de arte. Pense em todos os compositores, os músicos, as gerações que foram tocadas por essa beleza, por esse poder. E lembre-se, a jornada da Orquestra Sinfônica ainda não acabou. É uma história que continua sendo escrita. Uma sinfonia que ainda está se desdobrando. Que lindo! Obrigado por se juntar a nós nessa imersão no mundo da Orquestra Sinfônica. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!